Não, podemos começar. Vamos começar. Então, vamos lá. Está aparecendo minha tela para vocês aqui? Sim. As minhas carinhas não aparecem. Faz tanto tempo que eu não uso o Zoom. Enfim, é só a minha tela que está aparecendo, né? Então, vamos lá, 15 minutos, né? 2h05, praticamente. Vamos controlar o tempo. Bem, pessoal, boa tarde. Prazer a todos aqui presentes, né? Nesse evento remoto. Mas, enfim, o objetivo aqui é mostrar... Esse trabalho faz parte de uma parte do meu doutorado que eu apresentei em 2018 no Mackenzie. E aqui estou trabalhando a questão, as lacunas do desenho urbano, a erosão do Lago da Batata e da Estação Pinheiros. O objetivo do artigo, né, que eu estou apresentando é evidenciar tanto as lacunas do processo de desenho e planejamento urbano, como buscar-los da necessidade da revisão de estratégias de desenho na implantação de projetos urbanos em escala intermediária, propondo um avanço conceitual por meio da elaboração que eu chamo de master plan local, ou que seja master plan. A justificativa eu parto do pressuposto que a ausência de alguns instrumentos de desenho urbano reforça a erosão no território, como do não desenvolvimento urbano integrado, especialmente nas áreas de estações de trem e metrô na cidade de São Paulo. Como que eu faço esse estudo? Eu analiso uma análise pós-ocupação, tanto do projeto urbano vencedor do concurso nacional denominado de, abre aspas, Reconversão Urbana do Largo da Batata, que foi lançado em 2001, como da área da Estação Pinheiros, na cidade de São Paulo. Os resultados do trabalho indicou que tanto dilemas e desafios físico-espaciais nas áreas das estações Pinheiros e Faria Lima, como a perda da identidade local, a predominância da visão fragmentada e setorial característica da ideologia ortodoxa do planejamento urbano do século XX, corroborando com a necessidade de revisão de processo que almeja o desenvolvimento urbano integrado. Então, basicamente, eu coloco alguns dilemas, tanto que a Sarah Fed coloca já, é um clássico praticamente, que em São Paulo o desenho e o projeto urbano foram suprimidos pelo processo urbano. Smets e Shannon reforçam o papel da infraestrutura contemporânea na paisagem, que deve dialogar com a arquitetura, com a mobilidade e com a cidade através da integração dos territórios. Então, esse aqui é um desafio da questão da integração dos territórios. Para nós, é um desafio o planejar de modo não racionalista, flexível e fora do lote. A lei de zoneamento é uma lei dentro do lote. As discussões que nós tivemos ao longo dos anos em relação ao projeto urbano é uma retomada da escala intermediária, mas já coloca a questão do projeto urbano, ele é racionalista, ele não é flexível, então por isso que a gente coloca a questão assim, como que a gente pode programar, controlar, formar o espaço físico das cidades com uma certa coerência durante o seu processo de desenvolvimento, uma vez que eles duram 10, 20, um cenário de 30 anos. Aí eu busco alguns atores, como por exemplo, o Portas, que ele fala que as ciências parcelares, a questão, a parcela, que é o lote, ele corrobora somente com a questão do programa, somente isso, né? E a questão, ele coloca que o programa e desenho são elementos não sucessivos, mas interdependentes, e impõe a necessidade de uma integração ao longo do processo de desenvolvimento. Então, ele propõe uma relação cíclica entre forma, programa e forma, programa e forma. Então, essa é uma informação muito importante quando eu for falar do estudo de caso, entre aspas, do Lago da Batata. Aí ele coloca, né, a questão do metaprojeto, e a questão do metaprojeto é entendido como a estruturação de programas, de funções, projetos, que vai definindo tipos de articulações, onde as formas dos edifícios não são ainda genéricos. Isso é uma coisa muito interessante que eu vou falar lá na frente. Então, como a gente pode estar definindo essa questão do projeto dentro de uma forma genérica. Aí ele fala do metaprograma, que se traduz no modelo de aspirações e objetivos para aquela área, que solicita uma resposta a nível universal, conciliando diversos programas setoriais, e propondo a importância da inter-relação entre os fatores, que será transformado, mais uma vez, no metadesenho, que entra em contato com o seu respectivo contexto. Então, aí ele coloca a questão do metaprojeto. E aí, indo buscando outros atores, enfim,
No doutorado, eu reparei que o desenvolvimento de algumas áreas, eles usavam muito a questão do conceito do master plan, que não está desconectado, mas é um instrumento dentro do desenvolvimento urbano, onde é muito interessante que já tem essa questão da participação popular. Então, com o instrumento do master plan, a população pode dizer, tipo, olha, não acho interessante ter um edifício, sei lá, de 200 metros aqui, porque eu consigo ver essa possibilidade. O master plan, ele demonstra, é possível visualizar essas diferentes formas espaciais propostas, almejadas, que seja no plano diretor macro, né? Eu coloco que a figura do master plan local é entendida como esquema de coerências, sobretudo de uso, densidades e sistemas de comunicação, conexões físico-espaciais, onde é negociado entre as partes, né? Então, com esse instrumento de desenho, é possível conciliar as diversas aspirações de diversos atores, tanto como sociedade, como mercado imobiliário, por exemplo, pegando esses dois extremos, né? Então, ele media, ele desenha, ele desenvolve. Eu coloco a questão do local porque eu tenho medo que, dependendo de algumas traduções, o master plan pode traduzir como plano diretor. Eu coloco que não, o master plan é local, ele tem esse objetivo em escala intermediária, está desenvolvendo aquela região, não como plano somente de diretrizes, né, e ideias, não, é para desenhar, é ter um contato com o território. O master plan tem que ter, sim, um árbitro, tem que ter uma pessoa que vai estar mediando essas diferentes partes naquela área, essa é uma coisa muito importante, e normalmente é o poder público, né, e que coloca, ter essas hierarquias e códigos que devem ser considerados, que normalmente estaríamos por uma escala maior, que seria tipo plano diretor, ou numa operação urbana, vamos assim dizer. Enfim, basicamente é isso em relação ao master plan, que eu trago basicamente o que seria o master plan. E aí agora eu vou analisar a questão do projeto, não é um projeto, mas enfim, que é da reconversão urbana do Largo da Batata e da transformação do entorno da Estação Pinheiros. Então, basicamente, aqui é a área da operação urbana, operação urbana Faria Lima. Então, se vê o tamanho da área, o master plan, conceitualmente, não é trabalhar em grandes áreas, né? Aqui a gente consegue ver o que é o setor, essa parte azul é o setor Pinheiros, e aqui esse roxo foi a área do projeto de reconversão urbana do Largo da Batata. E isso daqui foi o único material que eu encontrei durante a pesquisa de, entre aspas, com muitas aspas, o que seria o master plan para a área do projeto que venceu Eita, vamos para frente. Que venceu. Então, numa rápida linha do tempo, porque eu trouxe isso agora, né? Porque praticamente no ano de 2022 que foi inaugurado esse edifício, o Faria Lima Plaza, né, que onde estava previsto um dos objetos do reconversão do Largo Urbano da Batata. Então, eu considero que em 22 praticamente foi finalizado o que era proposto inicialmente para aquele projeto da reconversão urbana do Largo da Batata. Então, o Faria Lima Plaza, que fez parte do projeto vencedor, que não foi implantado, nesse caso, é onde tinha um mercado popular, onde tinha o CAC da cooperativa, Cooperativa Agrícola de Cotia. Então, aqui, vocês estão vendo meu mouse, não sei, aqui é o Largo da Batata. Então, aqui está o mercado de Pinheiros. Então, basicamente, aqui é o Largo da Batata, que teve, ao longo dos anos, uma ampliação da Faria Lima, isso foi antes do projeto de conversão urbana do Largo da Batata, mas focando no projeto. Ele foi promovido pela SEMP, que nem existe mais como nome, pela IMURB, e eles lançaram um concurso nacional de reconversão urbana do Largo da Batata, né? Então, por um lado, é um avanço ter esse concurso, porque, em tese, teve uma pequena discussão, mas foi uma discussão fechada, onde a população não participou. Então, isso é fazendo já, né, a análise. Então, isso é interessante. Então, por um lado, teve avanço por ter sido um concurso, mas, por outro lado, não teve a negociação entre as partes, como por exemplo, a população. Em 2002, divulgado, o escritório que ganhou o escritório do Tito Lívio, e a proposta dele é a reordenação e ampliação dos espaços públicos do Largo da Batata e do seu entorno. Então, isso aqui é muito interessante, que aqui já dá para entender o que vamos ter como resultado vai ser uma reordenação, sim, do fluxo daquela região e ampliação dos espaços públicos. Então, repare que não é aqui um desenvolvimento urbano integrado. Então, a gente já pode fazer essa análise, porque não é o que aconteceu. Teoricamente, não foi proposto na questão do projeto lá, no início desse século, basicamente, né? Em 2011, as obras vão começar em 2003 e finalizam em 2008.
praticamente, as obras foram iniciadas em 2008 e finalizadas em 2003. E os recrutadores não gostaram do resultado. Tanto que as árvores que foram colocadas foram feitas de maneira, entre aspas, pela população, depois a prefeitura abraçou a causa, está requalificando o Largo da Batata. E, por fim, em 2011, é inaugurada a estação de metrô Pinheiros. Em 2013, é entregue o terminal de ônibus. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas aqui está o terminal de ônibus, aqui é o Rio Pinheiros, aqui é a Marginal Pinheiros, e aqui em branco, praticamente, a área de reconversão urbana do Largo da Batata. Aí, nas minhas análises, eu fiz as seguintes questões, né? Há um desenho urbano integrador na área de intervenção, como previsto no edital? Eu vou trazer o que o edital previa rapidamente. Será que um novo lugar foi criado nessa, abre aspas, reconversão? Foi associada à centralidade urbana e histórica uma nova infraestrutura de mobilidade, promovendo o conjunto urbano de referência em escala de metrópole, especialmente no entorno da Estação Pinheiros? Por quê? Porque essa área já era uma centralidade urbana, já era uma centralidade histórica. Então, foi potencializado ou não? Houve uma nova organização urbana relacionada com a forma de função entre infraestrutura, edifícios, usos e paisagens, tanto os aspectos visíveis como os ambientais? Considerando os elevados recursos oriundos da operação urbana, ou até mesmo com a elaboração de um, abre aspas, projeto urbano, foram reforçadas as ambientais espaciais no lugar agora reconvertido, ou foi feito um desenvolvimento urbano integrado, né? Então, rapidamente, eu mostro aqui o projeto que foi apresentado, basicamente. A gente consegue ver o projeto vencedor. Então, ele praticamente, o projeto vencedor, ele colocou a área foco, que é essa área aqui, que ele chama de esplanada. Então, presta atenção, isso daqui é esplanada exatamente nessa área, nesse edifício, não foi implantado, previsto no projeto, e onde foi feito esse Faria Lima Plaza, que foi entregue agora em 2022, que eu mostrei naquela área. Tem a segunda área, que é de referência, que é o terminal de ônibus, que foi feito aqui, próximo à Marginal, que antes estava exatamente aqui no meio do Largo da Batata, e foi feito o projeto de intervenção no viário. Então, tudo que está em azul foi projeto de intervenção no viário, como a abertura, isso aqui foi a abertura de uma quadra, isso aqui foi vias novas ou com alteração de traçado, praticamente, e amarelas são vias de requalificação. Então, veja que teve várias intervenções no viário. Isso aqui também é bem emblemático, esse alargamento que teve, vou mostrar mais para frente. Então, aqui tem a área da esplanada, aqui tem o Lago da Batata, que foi entregue uma praça seca, e eu demonstro mais rapidamente no outro. Então, assim, na área foco, que ele chamou de esplanada, não aconteceu o edifício de esplanada. Então, veja, quando eu falei lá daquele projeto que é fixo, que não é inflexível, então veja que ao longo dos anos mudou-se o programa, mudou-se a forma. Então, repare que o que foi implantado foi um edifício vertical. Então, repare que no projeto, então, como não tem um master plan, então veja, observe a lacuna, né, trazendo. Então, repare que aqui o projeto vencedor, onde está explanado, ele propôs, entre aspas, um SESC. Repare que o mercado de Pinheiros está aqui atrás, não foi valorizado o mercado. Então, o nome aqui chama Largo da Batata, o próprio projeto vencedor desconsiderou o mercado. Então, veja que aqui tem uma forma e um programa. E no decorrer dos anos, não teve nenhum outro instrumento que pudesse conversar com o que foi realmente implantado, que foi um edifício vertical, que não tem relação nenhuma, o térreo não tem ligação nenhuma, inclusive o mercado popular de Pinheiros, o mercado de Pinheiros está aqui atrás, também não conversou com o mercado de Pinheiros. Então, repare que somente nesse lote, aí a gente não vê nenhuma conversa com o projeto de reconversão urbana do Largo da Batata, do mesmo modo que aqui a gente tem o metrô Faria Lima, ele não conversa com a questão do metrô Faria Lima. E ainda até volta aqui no projeto, que foi vencedor de reconversão urbana do Largo da Batata, estava no edital a previsão da estação metrô Faria Lima, mas pelas pesquisas, o projeto de reconversão urbana estava no time, o projeto do metrô estava em outro time, e eles não conseguiram unir os diferentes times. Lembrando que o projeto de reconversão é da prefeitura, do metrô é do estado de São Paulo, então veja que não teve nenhum instrumento que pudesse interligar esses diferentes times, essas diferentes vontades e vocações com uma área que foi completamente transformada. Então, isso aqui faz parte do reconversão urbana, mas não, assim, faz parte no sentido de área, mas não foi implantado. Então, você repara que o metrô Faria Lima não está conversando nem com o projeto de reconversão do Largo da Batata, como foi implantado. Aqui do outro lado, que
Isso daqui eles chamavam da área esplanada, que era foco, que era a principal área. E daqui eu coloco assim, o Lago da Batata. Seria que o Lago da Batata, que não foi entregue com árvores, que era um grande espaço seco, também não foi implementado como projeto. Você vê que ele foi modificado depois de implantar. Então, você vê como não teve esse instrumento do Master Plan que pudesse conversar com usuários daquela época, por exemplo. E também eu coloco aqui em relação ao metrô Faria Lima, eu falo que são 2 discos voadores, que o acesso somente aqui pela Avenida Faria Lima, e eles dão as costas para a própria praça. Então, de novo, não tem conversa entre a forma e o espaço, entre o vazio. Yara, Oi, tem você vai mais? concluindo, por favor? Vou concluir. 2 minutinhos. E Beleza, aí, por obrigado. fim, a referência terminal de ônibus, que foi feita a transferência ali perto, eu só coloco assim, mais um pouco dos descompassos, que aqui é a estação de trem, e aqui está o terminal de ônibus, você vê que não tem nenhuma relação com a infraestrutura de trem com a questão do terminal de ônibus. Por quê? Porque a questão do trem, ele veio aqui para uma nova estação de metrô e trem, que também não conversa com o terminal de ônibus. Então, aqui é no lote, aqui é um outro lote, e a relação entre trocas também é muito ruim. Ou seja, mais uma vez, não tivemos instrumento que articulasse, no caso aqui, diversos órgãos de projeto, no caso da área foco. E em relação ao que realmente aconteceu no projeto foi essa questão de intervenção no viário, que aconteceu de maneira de muito sucesso. Isso aqui coloquei o alargamento da Rua Sumidouro, né? Então, olha o que restou de calçada. Mais uma vez, não melhorou o fluxo, melhorou né, a questão do automóvel, mas de resto não aconteceu, né? Então, aqui é a questão dos muros, né? Então, como fazer essa abertura junto com essa questão do lote, né? Então, basicamente, o edital fala que ele queria um projeto que tivesse um conjunto de soluções, o edital previa, né? Tanto a questão da palavra que eu falo, da questão da reconversão, porque realmente a área foi reconvertida, a identidade daquela área praticamente foi esvaziada, como o Largo da Batata. Eu mostro aqui rapidamente aqui o quanto aqui é o Largo da Batata. Então, praticamente 2 quadras foram desapropriadas. Então, por isso que eu falo que houve realmente, então, assim, o antes e o depois do projeto, a reconversão, a erosão do Largo da Batata, né? E aí eu faço como uma provocação final, que a estação do metrô chama Faria Lima, né? Eles nem tiveram a audácia de colocar Faria Lima, Largo da Batata ou Faria Lima, né? Então, aquilo lá ficou mais um espaço homogêneo naquele espaço que teve até, entre aspas, projeto urbano. Então, eu falo que somente identificando eu coloco assim rapidamente que a lacuna na elaboração do desenho urbano, entre setores da prefeitura não conversaram, entre prefeitura e Estado não teve conversa, não teve articulação, não teve integração, Estado entre Estado em relação ao metrô e trem, a dificuldade de unir, a prefeitura e o privado naquele prédio, aquele prédio do Faria Lima Plaza, não teve conversa, articulação, a prefeitura e a sociedade, como a sociedade não consegue também trabalhar nesse processo de desenvolvimento urbano. Então, eu coloco as conexões físico-espaciais, as relações morfológicas do conjunto não foram implementadas, apesar da intenção do termo de referência na articulação física e formal dos elementos de infraestrutura, do viário e dos espaços públicos. Ironicamente, a área Estação Pinheiros era exatamente uma quadra livre, onde tinha a Estação Pinheiros de metrô, onde diversas relações poderiam ter ocorrido entre os agentes públicos, mas essa área foi considerada indireta e a área principal foco foi uma área de grande vazio, fruto das apropriações, associada a uma ideia modernista de esplanada, que na verdade se tornou plaza, né? Que foi implantada foi uma Faria Lima Plaza, como almejado na nomenclatura da reconversão. Assim, o largo se tornou um território homogêneo no eixo da Faria Lima. O próprio nome da nova estação Faria Lima ignorou o lugar histórico e agora foi reconvertido sem identidade e erudido simbolicamente. Então, de uma maneira bem rápida, é isso que eu gostaria de mostrar nesse projeto. Obrigada. Desculpa extrapolar o tempo. Não, obrigado você, Yara. Eu acho que até a gente pode relaxar um pouco, porque pelo que eu estou vendo aqui, não vieram todos os apresentadores, mas enfim. Pergunto, do trabalho sobre o conjunto habitacional Dourado em Natal, no Rio Grande do Norte, tem algum apresentador presente? Olá, boa tarde. Tá dando para me ouvir direito? Estamos te ouvindo. Sou eu. Eu queria pedir Seu desculpa nome? porque não... Thalia, Érica Thalia. Thalia, tá bom. Eu queria pedir desculpa porque no início da apresentação dela eu acho que teve algum problema no meu microfone e estava com ruído, aí desculpa. Você vai Eu apresentar, eu Thalia? vou iniciar a apresentação.
É o conjunto habitacional Eldorado, certo? Sim, Eldorado, é sim. Tá bom. Ok, vou iniciar aqui a apresentação do tema. Você está sem câmera, é isso? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Não, tudo bem. Pode. Se Porque a é gente muito... te ouvir e ver a apresentação, já Sim, é tá de porque bom tamanho. eu estou na universidade, a internet aqui é meio complicada, aí eu tenho medo de dificultar. Bom, segue adiante, Thalia. Ok. Tá dando para ver direitinho? Pronto. Sim, estamos vendo. Vou iniciar. Bom, boa tarde. O meu estudo é o estudo da configuração espacial do conjunto habitacional Eldorado, em Natal, no Rio Grande do Norte, análise de crescimento da sua forma urbana entre 91 e 2020. Os autores sou eu sou estudante de graduação, meu nome é Erika Thalia, sou estudante de graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Meus orientadores foram Tamis Maria da Conceição Moraes Campos, que é doutora em Arquitetura e Urbanismo e docente na universidade. Também o professor Almi Mariano, que é doutor em Ciências de Engenharia de Petróleo e docente também na universidade, ele é coordenador do grupo Acesso à Terra Urbanizada, e a professora Daniela Freitas, que é doutora em Engenharia Civil e Ambiental e docente também na universidade. Eu fiz o índice, a apresentação vai seguir essa metodologia, introdução, metodologia, resultado de discussão, conclusão e referências. Introdução. Bom, se sabe que oferecer moradia digna a todos é essencial para o desenvolvimento de espaços mais universais e inclusivos. As habitações sociais são um dos principais assuntos quando se diz respeito ao direito à cidade, e o Brasil, ele contou com um acelerado processo de mudanças em seus sistemas urbanos que estão diretamente ligados ao desenvolvimento socioeconômico. Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, possui uma política habitacional que passou a apresentar semelhanças com a nacional, apesar de possuir suas próprias especificidades, né, que são advindas da ocupação dos conjuntos e seu contexto histórico. Cerca de um terço, de acordo com a imagem à direita, cerca de um terço da área edificada da cidade é compreendida por conjuntos habitacionais que carregam características significativas ao contexto histórico e urbano da cidade. A capital é dividida em 4 macro-regiões, e aqui nós vamos ter foco a Zona Norte de Natal, que recebeu conjuntos habitacionais providos pelo BNH, que é o Banco Nacional de Habitação. Na década de 30 a 45, o Brasil passou por um modernismo que foi um período influenciado pelo desenvolvimento, por conflitos políticos e também pelo desenvolvimento e início da setorização urbana nas cidades. E devido à urgência dessa ordenação, muitas propostas não foram bem-sucedidas, visto que o planejamento urbano não era considerado como um instrumento de transformação política e aspectos sociais na época. Para esse estudo, escolheu-se o conjunto habitacional Eldorado para a realização de análise de crescimento de sua forma urbana, tendo como hipótese a sua inserção urbana, situada nas franjas periféricas dessa cidade durante a década de 90. O conjunto está localizado na zona norte de Natal e é classificado como área de especial interesse social, e é também considerado um menor conjunto dentre os demais do bairro Lagoa Azul, onde ele está situado, que é um bairro constituído por dunas, por lagoas de Gramoré, do Sapo e a Azul de Dendê, ambas situadas no Rio Doce, que também tem limite com a Zona de Proteção Ambiental número 9. Os procedimentos metodológicos se deram a partir da pesquisa de material teórico. Foram dados coletados pelo grupo de pesquisa e extensão Acesso à Terra Urbanizada em loco, no local do conjunto. A coleta de dados de infraestrutura obtida pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, a CEMURB, de acordo com pesquisas que envolveram todo o bairro inserido na Zona Norte.
além da análise morfológica, que, por fim, foi feita pela elaboração e confecção de mapas NOLI do conjunto em 3 recortes, 2001, 2012 e 2020, no qual é citado pelo autor Del Rio. Essa imagem mostra a delimitação do conjunto habitacional inserido na Zona Norte. Resultados. Bom, no ano de 91, o conjunto habitacional foi criado e teve seus limites definidos pela lei de número 4.328, em 5 de abril de 93, sendo ele o menor entre os conjuntos oferecidos e financiados pela Coab. E mais um dos que foram oferecidos pela Coab, né? Porque tiveram outros, como Gramoré, Nova Natal, que são nas regiões vizinhas. De acordo com o Partido Urbanístico, de 91, que é essa imagem à direita, o conjunto contava com a previsão de 349 lotes e edificações dispostos em 15 quadras inseridas em seus limites, além de uma disponibilidade de 3 quadras destinadas às áreas verdes. Os terrenos propostos em seu partido possuíam, em geral, 3 tipologias distintas de lote padrão, sendo a primeira de 5 por 25, sendo uma área de 125 metros quadrados, a segunda de 9 por 18, 162 metros quadrados, e também a terceira tipologia, que era de 12 por 18, de 216 metros quadrados, geralmente localizadas nas menores faces das quadras. A partir desses dados de lotes, observa-se que o conjunto originou-se com a configuração de área especial, interesse social, delimitada somente a partir do Plano Diretor de 94, Lei Complementar número 7, de 5 de agosto de 94. O conjunto habitacional, de acordo com os mapas elaborados, é predominantemente residencial, possuindo algumas poucas edificações de uso misto, institucional e comercial. Os espaços originais para áreas verdes passaram a ser de uso institucionais, que foram 3 espaços de área verde, e eles passaram a ser de uso institucional, como, por exemplo, essa quadra, que passou a ser utilizada como uma área para uma quadra poliesportiva, e ele permaneceu, em sua grande maioria, como propriedade privada. O desenho de quadras e vias é semelhante com relação ao que foi pensado em seu partido original, no que diz respeito às suas dimensões originais. De acordo com o mapa de sistema de articulações, o conjunto permaneceu, em sua maioria, com configuração de partido original, exceto por quadras que acabaram se tornando juntas, como é o caso dessa quadra aqui da ponta, que acabou... Essa daqui acabou se tornando uma quadra só, eram 2 quadras, acabou se tornando uma, que era de área verde, e também essa daqui, que são 2 quadras, e acabou se tornando uma quadra só, mudando a configuração do partido original. Notou-se também, aqui as imagens da delimitação da diferença entre as quadras, essa que se tornou uma e a outra. Houve uma extensão da rua Ribeirão Azul, visto que ela passou a atravessar uma das áreas livres previstas, que foi essa rua Ribeirão Azul, que passou a cortar uma das áreas que seria destinada à área verde. A mudança na configuração e disposição das quadras que houve, o avanço e o aumento na densidade de área construída nos limites estabelecidos no conjunto, que foi as edificações passaram a ultrapassar os limites estabelecidos pelo Partido Urbanístico, como pode ver na parte superior. E isso pode ser caracterizado pelo não cumprimento das prescrições urbanísticas do conjunto original. Com relação aos mapas de crescimento, os lotes mantiveram a configuração do partido urbanístico original, com exceção das quadras onde ocorreu o remembramento, né, que são as quadras que se juntaram. Sua ocupação, principalmente dos miolos de quadra, ao longo desses 3 recortes, se deu de fora para dentro, que comprova a coabitação e o transbordamento para além dos limites do conjunto, no sentido norte e nordeste do conjunto, que essa parte superior foi crescendo no sentido nordeste, e também é possível perceber a coabitação por conta da ocupação dos miolos de quadra que ocorreu de fora para dentro das quadras.
com relação à mudança de uso a partir de sua inserção urbana. A inserção urbana no conjunto, da década de 90, o conjunto foi implantado nas franjas periféricas da cidade de Natal, ou seja, são distantes de bens, de serviços e de comércio, e de um núcleo urbano consolidado, e que o que agravou sua desigualdade socioespacial, porque ele não foi infraestruturado, né? Houve a necessidade de adaptações por demanda de comércio e serviço para moradores da área. Então, é possível ver que foram adaptações feitas, autoconstruídas e pelos moradores, como é o exemplo dessas imagens. Uma casa passou a ser também um salão de beleza e uma residência também passou a ser bar e marmitaria, ou seja, essas construções comprometeram a questão de habitabilidade, posta como prioridade para o alcance da qualidade de vida dos seus moradores. A caracterização atual, com relação à infraestrutura, observou-se uma necessidade quanto à disponibilidade de equipamentos públicos urbanos que fornecessem espaços de lazer e esporte para seus moradores e que propiciam bem-estar social, saúde, além de poder incrementar a economia na região. Ou seja, áreas públicas e institucionais, já que existe um espaço tão grande e de quadras destinadas a isso, apesar de no início elas terem sido destinadas às áreas verdes. Atualmente o conjunto possui uma quadra poliesportiva, que é de uma infraestrutura um pouco baixa, além de a ZPA, né, que é a Zona de Proteção Ambiental. O conjunto tem sido ocupado de forma desordenada, visto que a construção das residências ultrapassou os limites impostos pelo partido urbanístico. Então, ela se aproxima cada vez mais do limite estabelecido pela Zona de Proteção Ambiental, que possui uma área predominantemente com divisa com o bairro da Lagoa Azul, que é a área do conjunto habitacional, está se aproximando para dentro do que seria a zona de proteção ambiental, nas delimitações do bairro. Conclui-se que, por meio dos dados coletados e a construção do mapa NOLO, se tornou eficaz a análise de especificidade de modificações sucedidas desde a década de 90 até o ano de 2020, o que demonstrou uma significativa ocupação no espaço interno dos lotes habitacionais. É possível apontar as irregularidades urbanísticas no conjunto, ocasionadas pelo não cumprimento da manutenção do seu partido original, mesmo se tratando de uma área que desde sua origem apresentou configurações de área de especial de interesse social, sendo estas necessitadas de legislação urbanística específicas. A irregularidade se comprova nas áreas públicas, com a ocupação de áreas destinadas a locais verdes e espaços livres, que o conjunto previu e hoje estão ocupadas, né? Em termos de irregularidade nos lotes privados, percebe-se um aumento na área construída no sentido principalmente de fora para dentro das quadras, ou seja, ocupando as áreas dos quintais, recuos laterais, quando existiam recuos os recuos frontais. Seu partido não levou em consideração a flexibilidade do projeto para futuras ampliações e reformas. Em termos de promoção de política habitacional, comprovou-se que a ocupação do conjunto ao longo das mais de 3 décadas não favoreceu a questão da habitabilidade que abarcasse esse caso específico do conjunto habitacional do Eldorado, que, como dito anteriormente, não foi criado com características de raiz. O conjunto está marcado por adaptações nas moradias, comprovando sua descaracterização do projeto original para atender à demanda de serviço e comércio, mas principalmente para atender o uso residencial, conforme foi comprovada por sua predominância. Em termos de gestão urbana atual, no conjunto, observa-se a necessidade do alinhamento com a agenda urbana, que estabelece os preceitos de uma cidade inclusiva, segura e sustentável, pontos estabelecidos mais recentemente pelo ODS 11, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, propostos pela Agenda 2030 da ONU. Portanto, é importante propor intervenções que supram essas necessidades, como a promoção de novos equipamentos públicos que propiciem espaços lúdicos de lazer, esportivos, voltados para a sociedade, como intuito de fortalecer o bem-estar da população, como também incrementar a sua economia local. No plano de promoção de políticas públicas de habitação no Brasil, é importante também pensar na flexibilidade do produto daqui para frente, e também que tenham mais fiscalizações urbanísticas ambientais e o incentivo a reformas
e a questão da regularização fundiária ocorrida pelo projeto, além da promoção também de projetos de extensão que deem continuidade a projetos como esse, como é o caso do Acesso Urbanizado, que fez um projeto de regularização fundiária proposto para a região. Estas são as minhas referências. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Érica. Érica Thalia, né? O Fábio Santos. Um instante, estou aqui. Vocês me veem? Sim, estamos te vendo. Ok. Você vai compartilhar sua tela? Vou ver se consigo. Vou tentar aqui, só um instante. Não sei se vocês estão visualizando já. Sim, estamos. Sim. Ok, vamos lá. Primeiro, né, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de apresentar aí o trabalho. Esse trabalho, esse artigo, né, que a gente submeteu para a mesa temática, ele é resultado aí um pouco do nosso percurso de pesquisa no mestrado e agora no doutorado, né, a gente está no programa de Planejamento e Gestão do Território da UFABC, sob orientação da professora Rosana Denaldi, e a gente tenta, né, o objetivo da nossa pesquisa, acho que o caminho aí é buscar tentar refletir sobre as formas de urbanização de favela, o que eu chamo aí de modus operandi, principalmente em relação ao contexto metropolitano, né? Tentando entender esse objeto, a favela, hoje no século XXI, num contexto metropolitano, e se as formas de urbanizar, né, o saber, né, o notório saber que a gente tem sobre urbanizar a favela, se ela consegue equacionar os problemas dessa configuração atual dessa favela que a gente tenta definir hoje como esse objeto dessa favela no contexto metropolitano no século XXI. Seguindo aqui, então aqui primeiro, né, um preâmbulo, trazendo um pouco um resgate aí desse processo epistemológico da construção desse processo de urbanizar favelas, inicialmente lá da erradicação das favelas, né, até a qualificação dos assentamentos precários de fato, né, observando que né, na primeira metade do século passado, o movimento modernista que advogava, digamos assim, pela demolição de partes antigas da cidade e adensadas das cidades, com a perspectiva mesmo de erradicação, de demolição, isso influenciou, de fato, né, em grande parte, os processos de planejamento urbano, né, no Ocidente, aí, em vários países e também em países em desenvolvimento. A partir da década de 60, surge aí, então, começa a surgir uma crítica a essa perspectiva racionalista, né? Então, observando e identificando lá a diversidade, a interação entre os diversos usos e tipologias como um ativo da cidade, entendendo a cidade como uma produção social, de fato, né? E as favelas, consequentemente, também como resultante de uma produção desigual do espaço urbano, né? Desigual de produção do espaço urbano. O John Tanner teve um trabalho que foi, né, paradigma nesse processo, nessa discussão de reconhecer o direito à localização, de reconhecer também a possibilidade de processos descentralizados e autogeridos como uma forma, né, de resolução do desafio da precariedade da moradia, né, entendendo aí, em grande parte, né, a favela como parte da solução e não como parte do problema. E é uma agenda que se disseminou pelos, né, organismos multilaterais e influenciou aí diversas agendas ao redor do mundo, em países em desenvolvimento, inclusive no Brasil. Aqui a gente traz uma linha do tempo mais focada, né, no resgate do contexto brasileiro. Aí está, né, uns marcos temporais, 80, 90, 2000. Claro que a coisa não é tão linear dessa forma, assim, né, mas mais ou menos tomando como recorte os anos 80, a gente teve experiências anteriores, né, décadas de 60, 70, mas a gente pode dizer que até o final da década de 70 o que era preponderante era a erradicação de favelas mesmo no Brasil até o final da década de 70.
A partir de 80, a gente começa a ter experiências aí pioneiras em algumas prefeituras progressistas, né? Notadamente Recife, Belo Horizonte, Santo André, Diadema, São Paulo, entre outros, ali, né? Com o processo de gestão descentralizada e com a perspectiva de implementar realmente a urbanização de favelas, reconhecendo o direito à localização, né? E construindo um saber de urbanização de favelas nesses municípios. Esse processo se intensifica, se aprofunda, se consolida a partir da década de 90, principalmente com o apoio aí dos organismos multilaterais, né? Notadamente, principalmente o BID e o Banco Mundial. A gente pode destacar alguns programas que, né, surgiram nessa época, o Favela Bairro, no Rio de Janeiro, o Guarapiranga, em São Paulo, o HBB, né, BID, no âmbito do governo federal, como primeiro programa, né, vamos dizer, pós essas experiências pioneiras que eram em nível municipal, principalmente, preponderantemente em nível municipal, e no nível federal, na esfera do governo federal, a gente tem o HBB chegando, e depois, nos anos 2000, né, 2007, mais especificamente, 2008, o PAC, Urbanização de Assentamentos Precários, chegando com um programa que consolida a urbanização de favelas na agenda do governo federal na época, né, até a inflexão neoliberal que a gente viveu aí recentemente, e que reorienta aí essa dinâmica. Bem, olhando, né, pegando primeiro o recorte de São Paulo, né, como um recorte nosso de análise, né, olhando dados da Secretaria Municipal de Habitação, que estima aí que uma quarta parte, né, aproximadamente uma quarta parte dos domicílios da cidade situam-se em assentamentos precários. Aí dá um pouco a dimensão do problema, do enfrentamento da questão hoje, né? E a gente faz um exercício, ainda que, né, com dados desatualizados do censo de 2010, que eu acho que é uma análise exploratória. Acho que tudo que está nesse artigo é ainda um ensaio, digamos assim, exploratório sobre o que é esse objeto, a favela, né, no século XXI, em regiões metropolitanas, e a gente tentar tecer aqui uma análise, primeiro, quantitativa, que pese as limitações desse exercício, né, mas que a gente fez uma sobreposição, né, entre a base de dados do Habitação, da Secretaria de Habitação de São Paulo, com a porção, né, os setores censitários do censo, do IBGE 2010, é o que quero atualizar agora, né, possivelmente no próximo ano, quando tiver os resultados do censo 2022, mas sobrepondo, então, favelas, né, que a SEAB identifica, e os núcleos urbanizados, que a SEAB também identifica. Os núcleos urbanizados, né, seriam favelas já que passaram por algum processo de urbanização, teoricamente, em tese, pela definição deles, dotadas de infraestrutura, né, em muitos casos ainda não regularizada legalmente, né. Então, a gente procede com esse exercício para, primeiro, tentar verificar qual o alcance das intervenções de urbanização na integração do que se denomina, né, a integração das favelas à dita cidade formal, ainda que também seja um conceito que a gente possa e deva discutir. Aqui, né, só uma visualização desse exercício, da sobreposição, né, o que está em verde eram os setores censitários do IBGE, em amarelo são os aglomerados subnormais, e a gente tem aí, né, em verde, favelas e núcleos urbanizados em vermelho. A partir daí, dessa sobreposição, né, que pese todas as limitações de defasagem temporal e também de compatibilização entre as bases, a gente consegue ter um cenário tendencial do que foi, né, o que é o poder, a gente pode trazer como indícios do resultado desse processo de urbanização, tomando como referência a base de dados da SEAB. E aí eu destaco, né, duas variáveis, né, primeiro no recorte relacionado à infraestrutura. Se a gente comparar aqui os percentuais entre favela, núcleo urbanizado e os demais setores censitários do restante da cidade, comparando percentualmente, a gente percebe, em relação a esse item infraestrutura, um ganho qualitativo da favela para o núcleo urbanizado, especificamente no que tange ao esgotamento sanitário. Os demais itens, a diferença não é considerável, ou você não tem uma diferença considerável entre os demais setores da cidade e a favela, ou o ganho entre favela e núcleo urbanizado, ele não é muito significativo, né?
Um outro recorte de dados do censo, né, quando a gente pega ali a tabela das características urbanísticas do entorno dos domicílios, a gente não vai verificar entre as variáveis a mesma situação. Aqui a gente consegue observar, mais especificamente, até pelas condições de morfologia dos assentamentos, né, que surgem, em geral, de forma espontânea, que ainda, mesmo após a urbanização, tem uma distância grande em relação aos demais setores da cidade, no que tange a iluminação pública, a pavimentação, a arborização, né, entre outros itens, tendo um ganho em relação à favela, mais especificamente, que chamou a nossa atenção, em relação à drenagem, né? Isso reforça, traz para a gente, né, à luz ali, um ponto específico que, em relação ao que a gente chama de modus operandi de urbanizar a favela, que é o modelo que surgiu, né, não só na década de 80, em experiências anteriores também, mas que trazem um desenho de urbanização que prioriza levar a infraestrutura, né, muitas vezes com obras de drenagem, saneamento, tratamento dos espaços comuns e deixar a questão da melhoria da habitação, etc., como segundo momento, talvez com apoio técnico, assessoria técnica posterior, mas principalmente a cargo dos moradores e algo que fica residual, muitas vezes, nos processos de urbanização, né? Então, aqui a gente identifica que o maior ganho qualitativo, a partir desses dados, que pese novamente todas as limitações, estariam aí para saneamento e drenagem, né? E aí a gente volta a refletir sobre esse objeto, né, sobre as questões, as limitações, as dificuldades que estão aí em tratar a questão da organização de favelas, né? Tem um Mukherjee, que é um pesquisador indiano, né, professor da Universidade da Califórnia, que ele fala do ignorar a dimensão física, né, processos de urbanização de favela que priorizam o reconhecimento da posse em detrimento de análise quanto à efetividade das condições, da melhoria das condições de habitabilidade. Não é negando a questão da localização, de forma alguma, isso é um ganho, né, que se tem, mas muitas vezes a gente tem que pensar, ou entender, ou verificar se a gente não está consolidando situações de precariedade também, né? Às vezes, não somente priorizar aí a questão da localização e da posse. A Suzana Pasternak, ela traz, né, também, que afirma, após a urbanização, as casas faveladas são mal ventiladas, sem exposição à luz solar, úmidas, mal divididas, com cobertura pouco isolante, que permite a infiltração de água, possibilitando o aparecimento de mofo. Também outros autores, né, Patrícia Samora, Solange Carvalho, Cláudia Coelho, entre outros, trazem ali, né, indicam, a partir das pesquisas, a permanência de situações de precariedade das moradias autoconstruídas em favelas urbanizadas. Com efeito, né, que a gente traz a nossa pesquisa no mestrado, na época, a gente pesquisou 8 assentamentos em favelas na cidade de São Paulo, financiadas com recursos do PAC e UAP, né, foram 8 assentamentos, e a gente pôde verificar, de fato, né, a permanência de situações de precariedade da moradia, principalmente relacionadas a adensamento, habitabilidade e segurança estrutural aí das moradias, né, a partir de uma pesquisa aqui envolvendo visitas de campo, entrevistas, leitura documental dos projetos, etc. Esses 8 assentamentos, a gente, de fato, verifica indícios da permanência, a gente verificou a permanência de situações de precariedade nessas favelas. O que a gente traz aqui, então, eu acho que, né, já como um olhar sobre os desafios para as intervenções em favelas nesse contexto metropolitano, né? Sabe que a gente tem que refletir que, mesmo no contexto metropolitano, a gente encontra diferentes situações, né? Recentemente eu fui no Grajaú, uma ocupação chamada Ocupação Anchieta, que é uma favela já não está com uma configuração de consolidação, mas está passando por um processo ali de urbanização, feita por uma assessoria, pela PABIRU, assessoria técnica, e que a forma de urbanizar ali, por não ser uma área consolidada, mas está em área região metropolitana, no Grajaú, remete à forma de urbanizar lá da década de 80, que é reparcelar, né? Você também encontra situações como São Bernardo, né, Capelinho, Cocaia, favelas com menos densidade, que você consegue intervir de outra forma,
você tem Vila Nova Esperança, tem diferentes contextos na metrópole também. Mas o que a gente traz aqui, por exemplo, como Heliópolis, eu falei Paraisópolis, são assentamentos que ganham um grau de complexidade maior, né, a partir da intensificação de uma lógica, né, de produção do espaço urbano influenciada por uma dinâmica de financiarização, né, pós a flexibilização produtiva também, que implica um adensamento domiciliar, né, um imbricamento e justaposição das tipologias de favela, loteamento irregular e dos cortiços numa mesma localidade. Entendendo também que essas favelas, esse tipo de assentamento, elas não são mais somente o resultante da busca dos moradores, das famílias que não conseguem acessar uma solução pelo mercado formal ou conseguir o auxílio estatal para a moradia, que vão ocupar um espaço ali que o mercado imobiliário ignora e construir essa moradia, solucionar a situação da habitação por autoconstrução. Também, hoje, a favela é objeto, como, né, Abramo já mostra, né, desde os anos 2000, aí, que você tem um processo hoje de surgir um mercado imobiliário e, para além disso, hoje você tem um poder paralelo também influenciando as dinâmicas de autoconstrução, de produção desse ambiente construído nesses assentamentos, complexificando muito mais, né, e fazendo com que o desafio de urbanizar seja muito maior do que o enfrentamento que a gente tinha na década de 80, 90, até então. Então, a gente traz esse cenário, né, também um olhar para os indícios das limitações do processo de urbanização, enquanto, né, a condição de realmente conseguir equacionar diversas situações de precariedade no âmbito do ambiente construído, mas também, e principalmente, diria, no âmbito da moradia autoconstruída. Aí tem várias razões, né? E a gente percebe aí, né, então, a incidência de situações de insalubridade em favelas urbanizadas como uma situação extremamente alta. Indícios, então, de estratégias que não tratam, não resolvem a precariedade habitacional, se colocando, então, a questão da moradia e das condições de habitabilidade como um desafio aí a ser superado, né? Aí a gente pode remeter também a diversas discussões, né? Experiências também, por exemplo, que a PABIRU trouxe alguns assentamentos que ela teve condições de implementar estudos no qual ela tratava o planejamento, o desenho do projeto, né, e o planejamento da intervenção a partir também de considerar os dados das unidades domiciliares autoconstruídas, né, quais têm uma condição de precariedade que seria inviável consolidar, quais eu consigo consolidar, e tomar isso como tomar o diagnóstico, entender o processo de intervenção na favela como um processo, né, Aqui também, né, a Rosane Denaldi e a Juliana Petraroli, elas destacam ali a questão da temporalidade, né, da dinâmica do tempo, como um fator preponderante para as proposições e para a manutenção das intervenções, das melhorias obtidas nos assentamentos urbanizados, né, chamando a atenção para a dinâmica, para a necessidade de ter uma gestão urbana continuada, com controle, que foi chamado ali de controle urbano, né, após a intervenção, né, e também a percepção sobre as pactuações, os códigos dissidentes nas favelas como uma questão estratégica, né. E aí eu chamo a atenção para duas pesquisas, né, do Vitor Nizida e da Solange Carvalho, a tese de doutorado dela. O Vitor Nizida, ele defende na dissertação de mestrado dele né, a questão uma dinâmica de autorregulação das favelas, né? As favelas são ditas como assentamentos informais, mas a gente entende, na verdade, ele traz, né, a partir de uma pesquisa qualitativa extensa, em diversos assentamentos na região metropolitana de São Paulo, uma dinâmica de uma autorregulação que existe e que é importante a gente reconhecer como um subsídio para a definição de projetos de planejamento da intervenção. E o que a Solange Carvalho também fala dessa lógica da favela, né? Qual é a pactuação que configura as formas de produção do espaço dessa cidade dita informal, né? Ou pelo menos que não obedece à regulação
estatal num primeiro momento, né? Então, a importância de a gente reconhecer esses elementos, esses itens, né? Configuram essa lógica da favela, essa dinâmica de autorregulação, para que a gente possa, de fato, dialogar e compreender e dialogar com essa lógica de intervenção nas favelas a partir de uma dinâmica que seja processual também, né? E, por fim, a partir disso também, né? Por fim, a gente resgata, né, Magalhães Villarosa, que eles trazem, né, a intervenção física como um elemento central, por vezes, né, na avaliação que eles fizeram de intervenções em favelas financiadas pelo BID, como a intervenção se colocando como elemento central em detrimento de uma abordagem social igualmente estruturante. Essa é uma leitura nossa, um pouco provocativa, porque o trabalho social é algo que é parametrizado e teve um ganho qualitativo ao longo de décadas, mas, porém, ele acaba ficando, por vezes, a reboque da intervenção urbanística, física urbanística, sendo que a gente acredita, né, uma das hipóteses da nossa tese é que, para impactar o que a gente identifica ali como a dinâmica de autorregulação e essa lógica da favela, a gente tem que ter uma intervenção, ainda que o nome, a nomenclatura de intervenção social me incomode, mas uma intervenção social também igualmente estruturante, uma abordagem social igualmente estruturante para que a gente possa perpetuar no tempo e pactuar e pensar, né, o enfrentamento dos desafios da permanência da precariedade da moradia, visto a configuração atual dessas moradias em assentamentos precários e a complexidade que é o enfrentamento da favela, né, nesse contexto metropolitano. Eu acho que tentei fazer aqui um apanhado, né, um pouco aí do nosso percurso de pesquisa, das nossas digressões ainda, um pano de fundo exploratório. Agradeço aí a oportunidade, estamos aí a postos para... Obrigado, Fábio. Vamos passar, finalmente, o Daniele. Daniele, tudo certo? Tudo certo. Está me ouvindo? Sim. A hora que você quiser, pode começar. Ok, então já vou iniciar. Boa tarde a todos. O trabalho que eu venho apresentar aqui, ele é um pequeno resultado, ainda bem inicial, do meu doutoramento. Estou estudando habitação social na Amazônia e me interesso por uma escala especial, que é a escala do que, a princípio, estamos chamando de franjas. Esse trabalho aqui tem como autoras, eu, Daniele Guimarães, e a minha orientadora, Cláudia Perdigão, do Laboratório LED, do Laboratório de Estudos do Desenvolvimento Humano, da FAO, da UFPA. Bom, os objetivos são pautar questões relativas ao uso do espaço habitacional social de domínio público e identificar elementos e comportamentos espaciais relativos à cultura ribeirinha da Amazônia e encontrar elementos tipológicos que relacionem valores simbólico-culturais ao espaço de forma a instrumentalizar o projeto em termos cognitivos e operativos. Então, esses objetivos, eles se relacionam a uma questão anterior, que vem já lá da minha pesquisa de mestrado e da dissertação de mestrado, que foi em políticas públicas, a percepção de que havia uma ausência ali, uma lacuna, ainda que a gente encontre muitos problemas na promoção da habitação social no Brasil, e a gente tem muitos problemas com os projetos
em si, da habitação em si, né, dos blocos, quando são coletivos, ou das unidades, quando são individuais, eu percebi que existia uma ausência total, ao menos da discussão sobre o que acontecer, o que deveria acontecer ali naquilo que seria o espaço público. E ao longo do tempo eu fui percebendo que esse espaço público ele não é exatamente o espaço da cidade. Então, isso foi me levando ao questionamento para começar o meu problema no doutorado. E aí, com o trabalho no laboratório, junto com a professora Cláudia, a gente tem estudado alguns caminhos que podem nos levar a respostas, principalmente respostas voltadas para investigações na Amazônia. Então, a gente está investigando a cultura ribeirinha, a cultura do modo de vida, habitacional, as relações sociais, essa escala amazônica, para trazer isso para o meio urbano. O método utilizado para este trabalho especificamente, com estes resultados, foi a literatura disponível sobre a cultura ribeirinha, sobre o modo de vida ribeirinho e observação não participante, e utilizando a técnica sistemática de diário de campo nos bairros da Terra Firme e Guamá, na cidade de Belém. Bom, eu acabei adiantando um pouquinho as questões da introdução. Então, a gente tem aí a implantação de conjuntos habitacionais no Brasil que não vislumbram a necessidade das pessoas que vão viver nesses locais, não vislumbram o modo de vida, são conjuntos padronizados, né? Aquele conjunto que veio sendo transformado ao longo de décadas, né? Começa lá no modernismo, ainda no Cian. Não entro nessas questões no artigo, porque a gente está com um outro foco aqui. Mas a gente vem dessa base aí de saber que isso está acontecendo no Brasil todo, mas nos interessa investigar como isso acontece, então, na Amazônia, né, e todo o contexto de transformação dos conjuntos habitacionais que têm sido implantados na nossa região, não importando a princípio, se esses conjuntos habitacionais estão diretamente relacionados a cursos d'água, rios, igarapés ou não. Ainda que esse trecho que tenha sido estudado para esse artigo, ele esteja relacionado a um rio, especificamente o Rio Tucunduba, em Belém. Então, nós utilizamos literatura, outros trabalhos, outros resultados que percebem, né, demonstram que há um processo de abandono e venda, né, dessas unidades e retorno para áreas que tenham essa relação de vida, essa forma de vida, e geralmente a relação com a água, com os cursos d'água, ou com, no caso aqui, os canais, que são já os rios antropizados e poluídos. Né? Então, essa renovação e também a transformação, né? A modificação dessas unidades habitacionais. Então, a gente tem se debruçado nessa questão. A adaptação habitacional, existem inúmeros trabalhos já sobre esse processo de adaptação habitacional nesses conjuntos habitacionais em Belém e em outras cidades do interior do estado do Pará, nesses conjuntos, né, criados pelo Estado para habitação social. E aí, nessas pesquisas, onde não existe um processo de transformação, ainda assim foi identificada uma inadequação, uma falta de adaptação das pessoas, dos moradores, nesses conjuntos habitacionais. E aí existem modificações que até colocam em risco, né, os edifícios, existem modificações que incluem ampliações,
existem diversos tipos, eu vou mostrar alguns aqui para vocês logo adiante. Bom, e aí o que acontece na Amazônia, de forma particular, nessas adaptações? Essas adaptações, de forma a refletir essas necessidades de um uso específico ou uma identificação cultural, elas acabam trazendo algo que nós já estamos identificando como uma forma de morar e de viver que remonta lá à vida ribeirinha. O que nós temos percebido com essa literatura e com a nossa observação é que existem alguns movimentos, alguns elementos que se repetem, que a gente observa lá na habitação ribeirinha e que são reproduzidos de uma forma adaptada nessas transformações dessas habitações. Para além disso, também nós temos observado naqueles locais que são próximos a essas áreas habitacionais, ou naqueles locais que são áreas de habitação social consolidadas, mas não construídas pelo Estado, uma ligação também flagrante com essa habitação ribeirinha original. E aqui a gente entra na importância do tipo, né, e do tipo palafita. O laboratório LED tem se debruçado sobre o estudo do tipo, e do tipo amazônico, né, especialmente, e aí nós temos observado algumas categorias analíticas que ajudam na interpretação, na identificação dessa configuração do espaço. 3 dessas características estão na investigação do tipo palafita, de autoria de Menezes e Perdigão, que identificam continuidade, sucessão e proximidade da casa em relação na casa em si, né? Em relação ao meio, né, externo, mas também na forma como ela se articula, se organiza internamente. E aí, qual é a importância, então, do estudo do tipo, né? Nós entendemos que a nossa orientadora entende, né, que é um caminho para se definir o papel do arquiteto no processo projetual. Então, a descoberta, né, a identificação desse tipo pode ajudar nessa concepção que vai além da aparência, né, que estabelece, então, ali algumas decisões espaciais que vão linkar o saber formal da arquitetura e do arquiteto, né, e ao saber culturalmente acumulado pela sociedade, aquele que é encontrado na arquitetura vernacular. Então, se procura compreender que tipo é esse para trazer isso para uma linguagem mais próxima da realidade do modo de vida das pessoas, de forma a instruir o projeto. Para construir essa ideia das franjas, foi utilizado Hertzberger, que tem um estudo sobre a zona intermediária e o intervalo, em que a zona intermediária pode acomodar sutilezas de uso e de ocupação que podem variar no tempo e nas circunstâncias entre o caráter público e privado. Então, é uma zona em que pode acontecer um uso que tem características públicas em alguns momentos e em outros momentos características privadas, né? E o intervalo também, que é aquele espaço ali imediato entre a casa, a porta, a edificação e o espaço que fica do lado de fora. Então, fica ali bem o limite entre o domínio público e o privado. Então, aqui como primeiras observações dessa possível né, escala que está sendo estudado, seria um espaço de apropriação, uso e cuidado, muito comum, que temos identificado nos conjuntos habitacionais e áreas de habitação social informal também, aquele em que ocorrem atividades domésticas, porém, essas atividades ocorrem no espaço público. Esse tipo de atividade se mistura com outras cotidianas da coletividade sem nenhum tipo de conflito. Então, há naturalidade nesse tipo de uso, e o mesmo misturado a outros confere ao lugar a vitalidade tão almejada, muitas vezes, por nós, arquitetos e urbanistas, porém,
naquele espaço arquitetônico que é limítrofe à habitação. Aqui, rapidamente, eu vou mostrar para vocês, apresentar um pouquinho da área. Deixa eu ver se... Ai. Não sei como é que eu uso aqui o... Bom, mas estão vendo o meu cursor, né? Aqui, eu não estou ouvindo, mas eu vou Estamos, mostrar. pode Essa ir. área aqui de estudo é uma área vizinha ao UFPA. Essa aqui é a UFPA, essa região. Aqui é um condomínio dos servidores da UFPA. E aqui é o Riacho Doce, uma das áreas estudadas. Aqui é uma área de construção, de intervenção estatal, que recebeu alguns moradores de forma a desadensar o Riacho Doce. Ele sofreu intervenção, política pública por décadas, e muita coisa não aconteceu, acabou não acontecendo. Essa área aqui é do Pantanal, que já entra em outro bairro, que é a Terra Firme, e aqui a gente tem algumas intervenções estatais de conjuntos habitacionais coletivos. Tá? Então, eu fiz o estudo nessa região aqui, próximo ao rio. O que a gente observou? Bom, primeiro que o uso, ocupação e apropriação ocorrem de maneira mais intensa e natural com a presença de duas características topológicas, a princípio, duas apenas: a proximidade do curso d'água, ou características naturais, a presença de vegetação, por exemplo, e também a questão da pequena escala. Então, vou mostrar para vocês a identificação desses usos aqui. Aqui, por intervenção da própria população, foram criadas áreas de uso comum, né, como se fosse áreas de sociabilidade, com instalação de bancos, de praça, aqui acho que é jogo do bicho, né, enfim. É uma área que foi urbanizada, quer dizer, tem aqui uma pavimentação pelo Estado, né, foi feita uma intervenção pelo Estado. No passado, as pessoas viviam aí em cima dessa região, tá, avançando sobre o rio. E hoje existe esse tipo de uso e ocupação do espaço. Nessa mesma calçada, a gente observa também o uso do espaço para atividades domésticas, que seriam atividades, né, de estender roupa, e a marcante presença de duas questões aqui bem que se repetem, né? A criação de varandas e balcões que estabelecem uma relação visual entre o interior e o exterior, a criação de puxadinhos, né, coberturas, e aí nesse espaço ocorrem oficinas, estabelecimentos comerciais, todo tipo de uso, que é um uso semipúblico, muitas vezes, né? A presença também de escadas, aqui, né? Escadas, acesso do pavimento superior para a rua imediatamente. Né? E aí a gente aqui já é uma área do Pantanal, e aí observa-se esse uso, mais uma vez, de balcão, sacadas, né? Os avanços, puxadinhos e algumas atividades domésticas na área externa. Aqui a relação com o rio, é um rio navegável, ainda que ele seja chamado de canal, e existe aí o contato, né, direto com o rio, a partir daquela área urbanizada. Aqui é um conjunto habitacional do outro lado do rio Tucunduba, em que a gente observa algumas transformações já nos edifícios, né, nas construções. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Nas construções, né, mas a gente observa já também esses avanços puxadinhos, além também da instalação de alguns equipamentos comerciais ao longo da calçada. Na verdade, isso aqui já se transformou numa feira.
aqui numa área bem da entrada do Riacho Doce, que a gente também observa já entrando, né, nas ruas internas, esse padrão, né, essa tipologia com o puxadinho, a sacada, o balcão, o contato visual, o acesso à rua, e aqui ele está completo, né? Ele tem uma oficina aqui de fabricação de vassouras, o acesso externo, o balcão, e aí a gente vai vendo isso se repetindo ao longo dessa via principal que percorre o Rio Tucunduva. Essa imagem eu fiz questão de trazer para mostrar como que era a ocupação anterior, naquela região que eu estou mostrando para vocês as imagens, porém, essa é uma foto também do mesmo dia, dos mesmos dias que eu fiz a visita, então mostra como a gente encontra aqui esses elementos construtivos que se parecem um pouco com o que acontece ali nas habitações, e tem um link também direto com a habitação ribeirinha. Essa aqui são habitações que eu vou mostrar aqui para vocês na Ilha das Onças. Aqui o acesso direto ao rio, que é a rua, a varanda, o contato visual, né? E aqui, como conclusões, a gente já percebe, né, é flagrante o descompasso entre a necessidade do usuário e atuação e produção estatal, que, portanto, do ponto de vista de produção habitacional, considera-se que é provável que as comunicações simbólicas estabelecidas entre os diferentes grupos sociais utilizam conceitos e lógicas explicativas baseadas numa compreensão subjetiva. Esses simbolismos são expressos nas habitações realizadas pelos moradores, da habitação ofertada à sua forma de morar. Acredita-se que estas lógicas e comunicações simbólicas podem ser identificadas e alcançadas em projetos estatais por meio de exercícios de tradução em linguagens, como o uso do tipo, que pode ser benéfico para diminuir o desequilíbrio existente na relação dialética entre a expectativa real do usuário e a qualidade do projeto na oferta estatal. E está em curso, então, uma investigação que pretende identificar especialmente este lugar limítrofe entre o espaço privado e o público, e acredita-se que guardem-se potenciais conjuntos de símbolos, formas de uso, geometrias, que podem se tornar parte de soluções para que futuros projetos se mostrem mais adequados ao uso específico das populações amazônicas, especialmente aquelas advindas de ocupações ribeirinhas. E esse estudo tem avançado em observações e estudos dos mecanismos pelos quais esse processo se dá, e quais outros elementos cognitivo-topológicos podem ser identificados, seja por meio da identificação tipológica, ou pela busca de relacionar formas arquetípicas a diferentes usos e significados, pois, aparentemente, para além da necessidade de se criar um ambiente mais favorável ao habitar, há um componente vital que precisa ser identificado para que o desenvolvimento das pessoas que ali habitam seja garantido com mais dignidade e respeito. E aí, eu passei do tempo, peço perdão, agradeço, aqui estão os nossos contatos. Obrigado, Daniele. Só a título de introdução, para a gente poder abrir aqui para as questões, eu vou pedir para que os apresentadores, se possível, abram suas câmeras, para a gente poder olhar para a cara de vocês, conversar olhando para a cara de vocês. Eu combati bastante a ideia de fazer esse Enapark virtual, mesmo sendo decidido ainda no finalzinho da pandemia, mas, enfim, cá estamos de novo nesse mundo virtual. O que me parece assim, uma sensação da apresentação de vocês foi de uma imensa e enorme frustração. Parece que realmente a Yara traz para a gente assim, a perspectiva do plano, pela perspectiva do plano, né, uma insuficiência na sua capacidade de determinar efetivamente, né, aquilo que vai se produzir, né, como espaço urbano, né? A Thalia, né, na perspectiva, né, dos conjuntos habitacionais, a forma como eles, no final das contas, não correspondem, né, efetivamente
a expectativa, né, dos usuários, um pouco mesmo na mesma linha do que a Daniele está apresentando para a gente, né, em relação às intervenções urbanas e habitacionais, né, promovidas pelo Estado. E, por fim, o Fábio, na situação da favela, também não é nada diferente, né? Então, o último que sair, apaga a luz e desliga os links todos, né? Porque a gente, assim, não tem muito o que fazer, né? Eu queria colocar um pouco isso mais no sentido da provocação, né? Porque eu acho que, de qualquer forma, a gente tem, mesmo no histórico, Fábio, né, da urbanização de favelas, que é uma questão que eu conheço melhor, a gente tem, né, circunstâncias em que é possível a gente identificar, né, alguma efetividade, né, nesse processo. Então, agora, me chama muito a atenção e eu acho muito instigante a ideia, né, que você traz, né, em relação aos limites, né, dados aí para os processos de urbanização. Eu lembro do Marco Fialho, ele trabalhando na prefeitura de Diadema, ele convidou a usina, da qual eu faço parte, para fazer um projeto de urbanização, um plano local de habitação de interesse social, o PLIS de Diadema. E ao formular esse convite, ele fala assim: pô, João, você vê só, a gente tem praticamente 90% das favelas de Diadema, né, elas estão regularizadas, tal, e tudo continua com a mesma cara de favela, né? Então, assim, o processo de regularização fundiária, né, efetivamente, ele não traz, né, efetivamente, não, uma condição melhor, né, de vida, de qualidade de vida e qualidade de vida urbana, né? Enfim. E os teus números, né, corroboram, né, justamente essa fala do Marcão, né? Claro que isso dentro de um outro contexto, mas essa sensação de que os núcleos urbanizados, né, eles acabam não correspondendo efetivamente àquilo que a gente esperaria, né, conquistar em termos de processo de urbanização. Então, tem uma coisa que é aquilo que é almejado, tá? Tanto no master plan, né, da Yara, né, aquilo que a gente tem como expectativa, né, nos processos de referência, de estabelecimento de referência entre as culturas locais, né, e aquilo que é produzido em termos de espaço da moradia, né, como mostra a Daniele, e um tanto também a Thalia também trazendo isso nesse sentido, né, e é aquilo que realmente, efetivamente, se estabelece, né, no contexto real, né? Enfim, eu queria só levantar um pouco essa bola e perguntar se realmente, assim, a gente apaga a luz e vai embora, ou se a gente ainda tem alguma coisa para levar em consideração. Abro a palavra, se as pessoas quiserem se manifestar, por favor, peçam, levantem a mão, a gente vai conversando aqui. Está aberta a palavra. Por favor, Yara. Eu achei interessante a costura que você fez, mas no caso, né, no caso lá da Faria Lima / Pinheiros, a ideia do Master Plan é justamente, assim, o artigo coloco que a gente realmente não tem um instrumento. Então, até eu coloco como é importante a gente amadurecer a ausência desse instrumento que articule o desenvolvimento urbano. Então, até no conjunto habitacional, você percebe que fazer conjunto habitacional também não resolve a questão da habitação, da moradia, mas não resolve a questão da cidade, né? Eu brinco que tem o projetinho, não sei, mas enfim, Minha Casa Minha Vida, eu ainda vou ver o projeto Minha Cidade Minha Vida. Então, acho que um pouco das franjas, a Daniele mostra um pouco isso, essa questão da favela, da urbanização de favela. Então, como que é urbanizar uma favela ao longo do tempo, né? Então, assim, eu ainda reforço como esse master plan é importante, que até não sei, mas pensando agora, pensando alto,
master plan no sentido de ir lá, né, numa favela, como é que a gente vai desenhar? A gente vai no REURB, né? Que no REURB tem esses instrumentos que tem área que não dá para regularizar, tem que ter, às vezes, área pública, depende de qual tipo de REURB, se é social ou não, mas esse instrumento de desenho e realmente articula até com a população, dentro de uma favela, por exemplo. Então, vejo como a gente não tem esse instrumento do Master Plan para intervir. Isso, eu acho que ainda já apaga a luz, acho que é interessante a gente discutir esse instrumento de desenho coletivo que articule tudo e todos, não importa se é no meio de uma favela ou lá no Faria Lima Plaza. Então, assim, é muito interessante como tudo remete ao lote. O REURB, às vezes, é a regularização da moradia, não é, às vezes, a REURB da cidade. É uma provocação, sabe, João? Então, Entendi. assim, a gente precisa discutir, é uma falta de instrumento, até esses loteamentos, a Daniele fala que estatais, né? Tem conjuntos habitacionais horrorosos. Eu falo, gente, o que é isso? Aí, pegando no meu caso, no meu projeto, a gente tem uma estação de metrô que mal conversa com a estação de trem, que é um horror quem sai do trem. Então, tem lá a estação de trem que poderia ter feito uma conexão direta, mas simplesmente foi negada porque juntou para o outro lado. Você tem que subir e descer numa articulação horrorosa. Eles vão ter umas discussões técnicas, mas a gente pode discutir essa questão técnica que, para a cidade, eu entendo que a relação metrô e trem não está resolvida. Não está menos resolvida a relação metrô e trem e ônibus. Então, é tudo público que eu falo, né? Essa discussão público entre a SP Trans, uma empresa, o metrô é outra empresa, entre aspas, e a CPTM é outra empresa. Então, eu vejo que entre o público a gente não consegue conversar. Do mesmo modo que o Faria Lima Plaza, que era uma área que era para ser desapropriada, não consegue conversar com a praça. Então, a gente não consegue conversar em nenhum momento. A gente pode falar que é o mercado imobiliário, mas eu falo que não é o mercado imobiliário. A gente não consegue fazer um master plan. A gente não consegue colocar assim, eu vou fazer uma passarela aqui, vou exagerar, no meio de uma favela, eu vou fazer uma passarela conectando com o outro lado do Rio Pinheiros, porque isso vai ser bom para todo mundo. Vou ter que desapropriar casa, vou ter que fugir da área do perímetro urbano, da operação urbana, da reconversão urbana, porque, pelo que eu percebo, uma coisa que a gente consegue fazer de uma maneira com muito sucesso é a desapropriação. E acabou. Desapropriar é um instrumento, o principal instrumento consolidado que a gente sabe fazer, ou qualquer projeto dentro do lote. Seja ele estatal, seja ele privado. Ou, no caso do REURB, de dar algumas melhorias. Então, vejo que a gente tem uma dificuldade de articular, seja no saneamento. O saneamento é muito parecido com a mobilidade, porque saneamento não se resolve dentro de casa. Tem que ter essa escala de bacia, né, de conjunto, senão não adianta. Então, veja como é difícil. E a gente desarticulou. Em algum momento, como a Sara falou, a gente, plano diretor não resolve isso, zoneamento não resolve isso, não estou estudando isso, mas me parece que REURB também não está resolvendo isso. Então, essa é a provocação. Então, assim, Master Plan, acho que é um instrumento que a gente poderia, assim, discutir, ou essa escala intermediária. Aí, até coloco aqui no artigo, em São Paulo tem o tal do PIO, eu ainda coloco que o PIO, que é o Projeto de Intervenção Urbana, não vai resolver, não vai ser desenvolvimento urbano integrado, porque vai ser, de novo, no lote. A gente não tem essa lógica de saber conciliar os diversos interesses. Seja o problema dentro da favela, não sei, estou pensando nisso agora, ou seja, trabalhar com várias quadras, vários lotes, né? E a gente está, né, caindo no mesmo resultado. Então, essa é uma provocação final que eu queria fazer, que eu acho que o Master Plan é, sim, uma possibilidade, ou que seja, não sei, não precisa ser Master Plan. A gente precisa, sim, a ideia desse artigo é pensar, discutir em alternativas nesse processo de desenvolvimento urbano. Não importa em qual escala, em qual lugar, em qual região do Brasil. Acho que isso a gente precisa ficar na sala e discutir essa questão, assim, sabe? Para as próximas décadas, né? Acho que não é esse artigo que vai resolver. Então, você coloca o Acho que entendi melhor a sua... Agora entendi melhor a sua apresentação. Mas, de qualquer forma, assim, de todo modo, na perspectiva, assim, a gente fez... cheguei a trabalhar, eram 3 projetos, 3 planos regionais, planos distritais, né, na época da gestão Marta Suplicy, e nesses 3 planos específicos, né, para a cidade de Tiradentes, Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia, a gente ficou com a de cidade de Tiradentes, né? E aí, assim, não, a ideia era essa justamente, né? Plano integrado, né? Então, vamos integrar todas as... Por mais que a gente tenha tido, né, assim, um plano bem fechado, bem organizado, tal, que articulado, inclusive, com os moradores, né, isso tudo vira um plano de gestão, e não um plano de governo, né, e não um plano de Estado. Assim, essa que é sempre a grande dificuldade, né? Óbvio que isso foi para a gaveta, né? Nunca foi implementado,
né, sequer retornou na pauta nas gestões seguintes na Prefeitura de São Paulo. Mas, enfim, acho que você tem toda a razão. A gente precisa discutir como fazer com que esse tipo de articulação, né, em termos de planejamento, consiga, né, se estabelecer como uma iniciativa para médio e longo prazo, né? Senão a gente sempre fica restrito a uma proposta de uma gestão específica, né? Fábio, por favor, desculpa, eu só estava me metendo aqui no meio da conversa. Não, imagina. Achei uma bela provocação, professor, que você traz, né? O que resta, né, para a gente fazer né? Mas acho que a gente tem, na verdade, pelo contrário, né? A gente tem, na verdade, uma lição de casa e uma tarefa muito grande pela frente, né? Óbvio que a gente está vivendo um contexto muito específico, né, que a gente viu há pouco de desmonte de políticas e principalmente de uma discussão de agendas, né? Então, parece que eu discuti o aprimoramento das intervenções de urbanização, quando sequer parece que elas estão acontecendo, né? Parece até utópico já, né? Seria uma utopia já quase retomar essa agenda enquanto qual seja ela, né? Mas o que a gente tentou, né, tenta buscar refletir, acho que de fato é pelo contrário, né? Só a gente de fato tem um notório saber sobre a urbanização de favelas, né? No Brasil, no caso brasileiro, em outros países, mas por vezes também a gente percebe que esse notório saber às vezes cai numa vala de um senso comum de que a gente precisa continuamente refletir sobre esse processo e sobre a complexificação do objeto que a gente está tratando, né? E aí, né, faço então uma provocação para nós que estamos falando num fórum de pós-graduação em arquitetura, né? Mas, né, o que eu vou falar também, em certo aspecto, não tem nada novo, olhar a intervenção nesses assentamentos precários como um processo que tem que ser contínuo ao longo do tempo, a gestão urbana após a intervenção em si, mas também a limitação que a intervenção física, o projeto em si, por si só tem. Ele não vai conseguir equacionar, né? Por isso que a gente chama a atenção de um componente de planejamento mais interdisciplinar, de fato, com aprofundamento dessa dinâmica, que eu sei que existe, mas entendo que ela precisa ser intensificada, e com, né, ligado a essa questão da gestão continuada, da gestão urbana continuada, isso perene ao longo do tempo, do que eu chamei, é um nome, eu estou usando esse termo, mas me incomoda, intervenção social, mas que essa ação social, o que a gente vive hoje, né, no caso das favelas, elas se complexificaram porque as questões estruturais que originam a favela permanecem, pelo contrário, até se intensificam também. E o desmonte de agenda também, né, o que a gente vem vivendo nos últimos anos, e, por exemplo, a única defesa que a gente teria para manter a agenda, considerando a descontinuidade que a gente tem na gestão pública, é se a gente tivesse como um output, como uma saída, né, como um produto desse processo, também um efetivo engajamento, né, um despertar de uma análise crítica, de um processo de aprendizagem social nas comunidades, para que não ficar só a cargo de alguns movimentos sociais, de forma mais isolada, enfraquecidos, sendo criticados, até marginalizados por vezes, né, não conseguindo, muitas vezes, trazer à luz a necessidade daquela pauta, daquela agenda. Enfim, não sei se eu estou respondendo só, enfim, eu acho que aqui é só trazer alguns pitados, mas eu concordo muito também com a Yara quando ela traz o elemento de um planejamento, de um plano global, né, que pode ser, ao longo do tempo, se hoje, nesse determinado recorte temporal, eu não tenho recursos para dar conta de toda a intervenção, mas que eu consiga ter aquilo pactuado e atualizado também ao longo do tempo como um instrumento dessa gestão urbana continuada, esse master plan, esse plano global, que são instrumentos que a gente já usa, né? Já usou em algumas intervenções aqui em Belo Horizonte, etc., pelo menos falando de favelas, né? Enfim, mas acho que a gente tem muita coisa para fazer se a gente virar as costas aí e apagar as luzes aí, o negócio
Então, realmente estamos conversando aqui para a gente não fazer isso, não fazer apagar isso. as luzes. Não. Daniele? Então, justamente, né? A gente não. Eu gostei muito agora do que o Fábio falou. A gente está aqui estudando, né? Pensando em tanta coisa e a gente vê uma paralisação completa nas políticas. A gente já vinha de uma desaceleração em termos de intervenções públicas, né? Principalmente aquelas que são originadas no governo federal. Mas eu acho que é isso, acho que tem tudo por ser feito, né? E também concordo com ele que acaba que existe um aprendizado muito grande sobre urbanização de favelas e outras ações, no caso aqui, né, do que me interessa, a habitação, mas que acaba caindo no lugar comum, né? E aí a proposta aqui que eu trago é justamente da gente procurar compreender como manter isso a longo prazo, né? Como manter as políticas públicas, os investimentos com qualidade a longo prazo, né? Porque o que a gente tem visto, independente da paralisação ou não, né, desse nosso momento, é a transformação daquilo que é produzido pelo poder público, e no caso da urbanização de favelas, é a transformação também desse espaço ao longo do tempo. Não é que a gente não queira que se transforme, pelo contrário. A vida dinâmica, a cidade dinâmica, né? Enfim. Mas a gente precisa dar condições, como os profissionais responsáveis pelos projetos, precisa dar condições para que isso aconteça de uma maneira menos desastrosa possível para as próprias pessoas, né? Para as próprias famílias. O que a gente vê nos conjuntos habitacionais, nas intervenções, aqui pelo norte, não sei se vocês conhecem, eu sou professora da Unifap, moro no Amapá há 17 anos, mas estou agora de volta no Pará, em Belém, e o que a gente observa é uma imposição agressiva de um padrão habitacional que nada tem a ver com a população. A gente tem muita água aqui. É muito diferente, né? E aí eu acho que isso interessa também para o Nordeste, para outras regiões do Brasil, é múltiplo. E eu acho que a sustentabilidade é um termo muito amplo, mas eu acho que o sustentar isso, qualquer ação nossa, coletiva, ela precisa dar conta. Primeiro, no que a Yara fala aí dessa escala menor, né? Grandes planos, macro, numa grande escala, isso não vai dar nunca conta de resolver qualquer que seja o problema, de mobilidade, de habitação, né, de urbanização, da calçada ali da esquina, enfim, não vai dar conta. Então, a gente precisa entender essa escala menor, se relacionando essa escala menor com a escala maior, né, e com de quem nós estamos falando, né? Quem são essas pessoas? E aí a participação também, a gente não falou, né? Dos trabalhos eu acho que falou sobre isso especificamente, sobre participação, mas eu acho que ela está ali por trás dessa conversa, né? Desse diálogo, porque dar voz, né, para as pessoas, né? Trazer o que essas pessoas precisam, não só isso, que é até onde o Brasil conseguiu chegar, é dar voz, né? Mas trazer essas pessoas para o movimento, para a ação, sabe? Porque é isso que vai dar continuidade e vai trazer essa sustentabilidade, que não vai trazer um movimento de destruição posterior, né? E aí, destruição, eu digo assim, no caso, eu vou exemplificar ali um conjunto habitacional, um bloco habitacional, aquelas pessoas estão modificando, alguém pode chegar e dizer, nossa, como essas pessoas, né, se transformaram isso numa coisa horrorosa, mas elas precisaram fazer aquilo para sobreviver.
E, no final das contas, o resultado não está nem satisfatório a eles mesmos e nem para qualquer outro agente ou ator desse processo todo, né? Nem o Estado, nem o arquiteto que fez esse projeto, nem o engenheiro que acompanhou a obra, enfim, ninguém fica satisfeito com o resultado. E, no final das contas, é um recurso público, né, que é desperdiçado em certa medida. Então, eu acho que tem a ver aí com escala, né, o nosso caminho. Eu tenho visto já há alguns anos. Tem a ver com escala, né, que é isso que a Yara traz, tem a ver com a gente pegar todo esse nosso conhecimento sobre urbanização de favelas e trazer esse conhecimento para a realidade cultural, local, modo de vida local, né? E trazer a participação dessas pessoas para que esse processo tenha continuidade, né? De gestão do espaço, de transformações posteriores. E aí o que eu estou tentando entender aqui, né, no nosso caso, como e a gente tem uma coisa muito, muito importante que talvez também vocês não saibam. A classe média, né, do norte do Brasil, de Belém, né, enfim, do Amapá, negou por muito tempo. A classe média que toma as decisões, no final das contas, é ali o profissional que está ali, é o arquiteto, o engenheiro, né, o técnico de um serviço público, negou essa cultura ribeirinha, negou essa nossa origem. E isso se tornou uma coisa muito pejorativa. Nossa, aqui tem cara né, de alguma coisa que não é muito legal. O que é bom é aquilo que vem lá de Dubai, né, ou de Miami, né? E aí isso faz com que a gente se distancie, né, do que é nosso e que cabe a nós, do ponto de vista climático, né, do ponto de vista dos nossos hábitos, né? E quando a gente começa a se debruçar em tudo isso, né, na cultura alimentar, na cultura de uso do espaço, e as soluções espaciais que a gente pode dar, a gente percebe que resultam numa qualidade superior, resolvem as nossas questões espaciais, não só para habitação, muito mais do que aquilo que foi importado. Então, a gente está nesse movimento de retorno, né, de compreender as nossas origens, não para copiar, mas para a gente entender exatamente isso que é a essência, né, e que vai aparecer ali, por exemplo, a rede, né? Sabe que foi feito, não sei se vocês conhecem o Vila da Barca, foi um projeto bem conhecido no Brasil, e fizeram uns prédios com alvenaria estrutural. E aí os moradores não poderiam mexer na alvenaria, né? Podia fazer num buraquinho. E as pessoas estavam colocando armador de rede. Então, sabe, a gente vai nesses detalhes aí, e quem que não tem armador de rede em casa? Né? Em todas as classes sociais, todos nós temos armador de rede, todo mundo tem uma rede, todo mundo dorme em rede. Então, essas coisas que a gente precisa começar também a pensar nas escalas regionais, né? A meu ver. Falei demais. Yara? Só para complementar algumas coisas, Daniela, um pouco vocês falaram, na verdade, só para reforçar, que assim, o instrumento do Master Plan é uma escala intermediária, não é a escala das operações urbanas, que desvirtua completamente esse poder de transformação, porque fica grande demais e realmente não dá. Não sei, João, dos projetos regionais, também é uma escala violentíssima, não sei como que era, mas assim, eu acho que uma das razões é por causa disso. E assim, reforçar que a questão do Master Plan, eu falo que é o desenho, é colocar no papel todas as potencialidades, entre elas a questão do rio. E, infelizmente, Daniela, com muito pesar aí, outra provocação, não é um privilégio da classe média do Norte e Nordeste ignorar a sua identidade. Isso me parece que é Brasil. São Paulo acabou com todos os seus rios.
né? São Paulo canalizou, pega o próprio Rio Pinheiros, né? Então, aqui em São Paulo se perdeu muito dessa identidade, e eu que sou do interior, inclusive da questão do caipira, ou pega aí o Largo da Batata, lá tem questões indígenas, que inclusive eles meio que acabaram, queriam colocar, porque se tinha questões indígenas, não poderia fazer algumas obras, né? Então, o próprio Largo da Batata foi um dos primeiros assentamentos indígenas em São Paulo, né, teoricamente. Então, e até eu coloco, né, o nome Largo da Batata não está na estação Faria Lima. Eu falo que é uma perda de identidade, porque a própria Faria Lima ficou homogênea, que é quase essa questão de Dubai, entre aspas, e é de quinta categoria. Então, a gente perdeu até a nossa relação com o nosso clima. Então, essa janela espelhada que está no Brasil todo, cadê a varanda? Porque aqui também faz frio, faz calor também, né? Aqui tem Mata Atlântica, que é tão bonita quanto a Amazônica, quanto o bioma do Pantanal. Aqui a gente não tem mais Mata Atlântica. Então, assim, infelizmente, até eu coloco isso em relação de outro projeto, mas enfim, a gente não tem relação com o Rio aqui em São Paulo, né? E essa questão do Rio é uma busca da identidade nossa de brasileiro. Essa identidade com o verde. E a gente esqueceu, porque tudo virou ar-condicionado. Tanto que o Faria Lima Plaza é um horror aquele prédio, assim, sabe? É todo espelhado. Você fala, gente, que é isso? Né? Vamos chamar ele de batatão, é um grande batatão. Então, assim, é perda de identidade. E o Master Plan é um dos instrumentos para tentar trazer um pouco dessa identidade do local, né? Daquele quadradinho mesmo. Né? Então, assim, é trazer o desenho, trazendo assim, o desenho como materialização das pessoas que estão ali, inclusive com o ambiente, com o lugar e com a sua própria história. Porque o plano diretor, um dos problemas do plano diretor, do zoneamento, é que ele é genérico. Então, a gente não tem um instrumento que possa trazer especificidades do locus, tanto questões ambientais, topológicas e da própria história e cultura. E aí eu fecho, que eu tive o privilégio ontem de ir numa exposição do Burle Marx, e o Burle Marx falou, agora eu não lembro a data, mas assim, faz muito tempo, ele falou do século passado, que ele falou que a destruição da natureza demonstra a falta de laço cultural. Só para te esclarecer, Yara, também não perdi muito tempo aqui explicando isso, mas enfim, a ideia na época lá da gestão da mata era de um plano distrital. Então, São Paulo são 92 distritos. Então, era assim, 3 distritos, né? Só o que a gente estava trabalhando eram 200 mil habitantes, né? O tamanho da cidade aqui que eu moro, que é São Carlos, né? Mas, assim, a ideia era que vamos fazer uma coisa menor, ao invés de fazer um grande plano, então, isso aqui fazer um plano para um distrito, né? Era essa a ideia. Claro, assim, de novo, né? Assim, coisa vai, vira e mexe, enfim. A orientadora do Fábio, a quem eu respeito muito, eu lembro de uma vez que a gente estava dando uma entrevista conjunta, eu e ela, conversando com alguém de sei, um jornal, rádio, não lembro exatamente, né? E aí, assim, a gente conversando, de repente, a gente chega assim, aquela sensação de, bom, estamos fazendo o quê? Enxugando gelo. Né? Assim, é sempre essa sensação do enxugar gelo, né? Então, mas eu acho que tem uma questão, né, e acho que isso reúne todas as apresentações aqui. Em 2008, eu e uma colega escrevemos um texto, né, sobre urbanização de favelas, justamente, né, e é uma ideia que vem de um geógrafo conhecidíssimo, né, que é o Aziz Abissaber, que é a ideia do molde e contramolde, né? Então, a ideia de que a gente, na nossa intervenção antrópica, a gente molda os territórios, molda o próprio terreno, o lugar onde a gente vai se assentar, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente é moldado por esse território, né? Então, é sempre uma relação que concorre, né? Esse diálogo, né? Essa interlocução, né? Entre o lugar e a estrutura social que está se assentando ali, né? E acho que isso, né, no final das contas, né, seja, né, nos conjuntos habitacionais da Thalia, seja nas franjas da Daniele, ou no Lago da Batata da Yara, ou nas favelas do Fábio, né, acho que o que é comum é o entendimento de que é necessário que se respeite essa relação, né, do molde e do contramolde, né, que se respeite
a estrutura social que está colocada, né, naquele processo, né, e que, minimamente, nós, como arquitetos, planejadores, urbanistas, né, a gente tenha consciência e clareza de como que, ou da necessidade de se estabelecer mecanismos e instrumentos, né, assim como a Yara está defendendo o Masterplan, enfim, instrumentos que deem conta, né, desse diálogo, dessa interlocução. Eu acho que isso aqui é um pouco, me parece o fundamental aqui da nossa conversa toda. A gente vai precisar terminar. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, está aberta a palavra. Algum dos outros participantes gostariam de se manifestar? Marlon, é um prazer não te ver aqui, né? Mas saber que você está aqui. Tudo bom? Tudo bem, né? Eu estou ouvindo e escrevendo minha tese aqui ao mesmo tempo. Ah, que Nossa, bom. eu só queria dizer que eu compartilho da angústia de vocês. Assim. Eu passei os últimos anos trabalhando na São Paulo Urbanismo, lidando com essa escala intermediária que a Yara e vocês todos estão comentando. E é isso, assim, é impossível, primeiro que é impossível separar desenho de gestão. E eu acho que talvez nossos instrumentos, por mais que a gente precise discutir, debater, existe um descompasso muito grande entre gestão pública e essa sofisticação imensa que é o nosso arcabouço urbanístico e legal. Né? Isso se expressa, no fundo, nesse descasamento ou nesses resultados estranhos, né, que a gente sempre debate. É só isso, desculpa. Obrigado. Prazer em revê-lo. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muitíssimo a contribuição de vocês. A gente teve uma adesão grande aqui a essas sessões temáticas, especificamente a ST2, o que deu bastante trabalho para a gente aqui, mas acho que está valendo a pena. A gente tem tido uma amostra bastante interessante assim, do que está sendo estudado, pensado em todo o Brasil. Aí. Bom, esperamos que nos rever aí em outras oportunidades. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Abraços a todos. Obrigada. Falou, Fábio. Yara. Boa tarde. Boa Obrigado, Daniela. tarde. Thalia. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Um prazer. Até mais. Até a próxima. Até mais.